Antes de partir, Madre Teresa revelou um segredo que poderia mudar tudo. Tudo. Uma mulher que dedicou sua vida aos mais esquecidos, que enfrentou dúvidas ocultas e desafios espirituais devastadores, tinha algo mais a dizer. Mas o que era? Poderia esta confissão inesperada redefinir seu legado e nos mostrar uma faceta completamente desconhecida? Prepare-se para descobrir a verdade por trás de suas últimas palavras. Número 1. A última revelação. Imagine estar no final de uma vida extraordinária, com o peso de décadas de serviço aos mais desfavorecidos. Pouco antes de partir, Madre Teresa, esta mulher que o mundo conhecia como um símbolo de bondade e compaixão, revelou um segredo que deixou perplexos aqueles que a rodeavam. Ela, que havia dedicado sua vida aos outros, sentia uma enorme carga em seu coração, uma carga que havia guardado com um zelo impressionante. Sua última mensagem foi impactante, algo tão surpreendente que até seus seguidores mais próximos mal podiam acreditar. O que poderia ter guardado por tanto tempo uma pessoa tão dedicada ao amor e ao serviço aos outros? Este enigma sobre sua última revelação antes de morrer gera uma mistura de intriga e assombro. Ao longo de sua vida, a Madre Teresa foi conhecida por sua fé inabalável em Deus e sua dedicação absoluta aos pobres. No entanto, havia algo que ela mantinha muito em seu interior, um segredo que não compartilhou até seus momentos finais. Enquanto seus seguidores a olhavam com respeito e assombro, surgiu a incógnita. O que era aquilo que ela havia ocultado por tanto tempo? Poderia essa revelação mudar a forma como o mundo a via? Alguns diziam que esse segredo era uma espécie de confissão, algo que estava profundamente relacionado com sua própria visão de fé e serviço. Essa última revelação, mais do que uma simples declaração, foi uma janela para o interior de uma mulher que, apesar de sua vida, não havia sido um homem. Por trás de sua imagem pública de força e devoção, ela também lidava com seus próprios desafios espirituais. Sua vida havia sido marcada por uma missão, mas naquele momento final, deixou transparecer uma vulnerabilidade e uma profundidade emocional que surpreendeu a todos. Não era apenas uma mensagem de fé. Era uma revelação íntima, quase como uma confissão tardia de alguém que havia carregado o peso de suas crenças e dúvidas em silêncio. A mensagem de Madre Teresa, transmitida em suas últimas horas, parecia desafiar a ideia de que os líderes espirituais são imunes às dúvidas ou aos conflitos internos. Esse segredo era sua forma de compartilhar com o mundo algo que a havia pesado por anos. Como se, ao final de sua vida, quisesse deixar claro que, apesar de todo o seu trabalho, ela também havia experimentado a complexidade da fé e das dúvidas. Para alguns, essa revelação era um símbolo de humanidade, um lembrete de que até mesmo as figuras mais veneradas têm suas próprias lutas. Para outros, era um motivo de inquietação. Um mistério que adicionava uma nova dimensão à figura de Madre Teresa. No fundo, a revelação final de Madre Teresa não era uma negação de seu trabalho ou sua fé. Pelo contrário, era uma confirmação de sua humanidade e um convite à vida. A compreender que sua vida, como a de qualquer outra pessoa, havia sido uma jornada complexa e cheia de desafios. Essa última confissão, longe de ofuscar seu legado, adicionava uma nova camada à sua história, uma dimensão que mostrava que por trás de seus atos de bondade, havia uma mulher que também lutava com sua fé e suas emoções. A revelação final de Madre Teresa se torna assim uma mensagem profundamente humana. Sua vida foi um exemplo de serviço, mas sua última confissão foi uma lição sobre a honestidade, sobre a importância de aceitar nossas próprias dúvidas e lutas. Ao compartilhar esse segredo, Madre Teresa deixou um ensinamento adicional. Não há força sem vulnerabilidade. No final, seu legado não inclui apenas suas obras, mas também a coragem de enfrentar suas próprias sombras. Esse mistério que ficou no ar após sua partida é um lembrete de que mesmo aqueles que parecem ser exemplos de virtude e força enfrentam momentos de escuridão. Número 2. Infância e chamado espiritual. A história de Madre Teresa, uma das figuras mais icônicas do século XX, não começa nas ruas lotadas de Calcutá nem em seus abrigos para os pobres.
Sua jornada começa em uma pequena e modesta cidade da Macedônia, no ano de 1910, sob o nome de Agnes Goncha Uaxiou. Desde seus primeiros anos, Agnes foi uma criança extraordinária, sensível à dor alheia, de uma maneira que surpreendia aqueles ao seu redor. Sua mãe, uma mulher de profunda fé e compaixão, a ensinou a ver o valor em cada ser humano, independentemente de sua condição. Foi ela quem lhe inculcou a ideia de que cada gesto de bondade era uma maneira de se aproximar de Deus. Para Agnes, esses valores não eram simples ensinamentos, mas princípios que marcariam o rumo de sua vida. A pequena Agnes não apenas observava as lições de sua mãe, elas vivia. Em seu lar, aprendeu que ajudar os outros era uma forma de dar e receber amor, uma maneira de estar perto de Deus. Essa educação plantou nela uma semente que, com o tempo, cresceria até se tornar sua missão de vida. Aos 12 anos, Agnes começou a sentir um chamado interior, um impulso inexplicável que a empurrava a se dedicar ao serviço dos outros. Não era simplesmente uma vocação, era uma força poderosa que crescia a cada ano e que a enchia de propósito e direção. Enquanto suas amigas sonhavam com futuros tradicionais, Agnes sonhava com uma vida de entrega e sacrifício, um sonho que poucos podiam compreender. A decisão de seguir esse chamado não foi fácil. Quando completou 18 anos, deixou sua casa na Macedônia para se juntar às Irmãs de Loreto. Na Irlanda, uma ordem religiosa conhecida por seu foco na educação e no serviço. Para Agnes, essa decisão significava mais do que mudar de país. Implicava deixar para trás sua família, sua cultura e a vida que conhecia para entrar em um mundo completamente novo. Na Irlanda, começou sua formação espiritual e seus estudos, e foi aqui que se transformou na Irmã Teresa, uma jovem dedicada. E com um compromisso tão fervoroso que aqueles que a conheciam sabiam que ela estava destinada a fazer algo extraordinário. Sua jornada espiritual a levou finalmente à Índia, onde foi enviada para ensinar jovens em Calcutá. Mas as lições que ela recebeu na Índia foram muito mais impactantes do que as que ela ministrava na sala de aula. Nas ruas de Calcutá, Teresa viu pela primeira vez a realidade da pobreza extrema. Homens, mulheres e crianças sem teto, doentes e sem esperança. Essa experiência foi um despertar profundo. A irmã Teresa, comovida pela miséria que via, sentiu uma urgência inabalável de agir. Ela não podia permanecer indiferente à dor que presenciava dia após dia. Assim, a jovem, que havia deixado seu lar em busca de um propósito, descobriu que sua verdadeira missão era muito mais ampla do que havia imaginado. Cada ato de serviço, cada momento de compaixão que havia aprendido em sua infância, agora ganhava uma dimensão real e tangível. Desde aqueles primeiros dias na Índia, ela mostrou uma força incrível, enfrentando desafios que não apenas colocariam sua fé à prova, mas também a transformariam. Na Madre Teresa que o mundo conheceria e lembraria. Esta jornada, que começou na pequena Macedônia com uma menina sonhadora e determinada, foi o primeiro capítulo de uma história de amor e compaixão que mudaria vidas e que o mundo jamais esqueceria. Número 3, chamado dentro do chamado. O verdadeiro ponto de virada na vida da Madre Teresa ocorreu em 1946, durante uma viagem de trem para Darjeeling, no Himalaia. Foi nesta viagem que ela experimentou o que descreveu como o chamado dentro do chamado. Esta experiência espiritual foi tão potente e tão clara que Madre Teresa sentiu em seu coração a voz de Deus, instando-a a deixar o convento, a sair da segurança de seus muros e a viver entre os mais pobres dos pobres. Não era um simples impulso de compaixão nem uma leve inspiração, era uma ordem divina que para ela vinha diretamente de Deus e que redefiniria toda a sua vida. Este chamado requeria um nível de entrega que poucos poderiam compreender. Não se tratava de uma decisão simples. Abandonar o convento implicava renunciar à segurança, à estabilidade e ao apoio de sua comunidade religiosa. Significava mergulhar em um mundo de dificuldades e carências extremas, um mundo que exigiria uma fé à prova de dúvidas e uma vontade férrea. Mas para a Madre Teresa não havia escolha. Esse chamado era tão poderoso que ela não podia ignorá-lo.
O que lhe foi revelado naquele trem se transformou em uma certeza que a acompanharia todos os dias de sua vida. A clareza com que entendeu sua missão não deixou espaço para dúvidas nem medos. Seu primeiro passo foi solicitar permissão aos seus superiores para deixar o convento e começar sua missão de forma independente em Calcutá. Ela estava ciente de que não teria recursos, nem dinheiro, nem qualquer tipo de infraestrutura. A única coisa com que contava era sua fé inabalável e seu amor pelos outros. Ao chegar às ruas de Calcutá, deparou-se com uma realidade avassaladora. Pessoas doentes, famintas, moribundas, vivendo em condições que superavam qualquer adversidade que ela pudesse ter imaginado. A pobreza era brutal e a necessidade infinita. No entanto, nada disso a deteve a cada passo. A Madre Teresa reafirmava seu compromisso atendendo a cada pessoa que encontrava, tratando cada vida com uma dignidade que o mundo lhes havia negado. Esse chamado dentro do chamado não apenas transformou a vida da Madre Teresa, também mudou a vida de cada pessoa que ela tocou desde o momento em que ouviu essa voz interior. Sua vida se tornou uma entrega total. Para ela, cada ato de compaixão e cuidado para com os pobres era um ato de amor para com Cristo, Ele mesmo. Assim, começou a oferecer conforto e dignidade àqueles que se encontravam à margem da sociedade, convencida de que, através de suas mãos, o próprio Deus cuidava de cada um deles. A missão da Madre Teresa em Calcutá começou com pequenos passos, mas o impacto de suas ações foi gigantesco. As pessoas que haviam se entregar sem reserva sentiam-se inspiradas e tocadas por sua dedicação. Independentemente da escassez de recursos, independentemente das condições difíceis, ela continuou em frente. Este chamado, dentro do chamado, marcou o início de uma das missões de amor e serviço mais profundas que o mundo já conheceu. Cada dia, cada gesto de bondade e compaixão refletia o amor que a Madre Teresa sentia pelos pobres, um amor que o mundo parecia ter esquecido. Desde então, a Madre Teresa não viveu apenas para Deus, mas para cada um dos necessitados, entregando-lhes tudo o que tinha e mais. Número 4. Primeiros passos em Calcutá. Depois de receber permissão para deixar o convento, a Madre Teresa começou seu trabalho nas ruas de Calcutá, enfrentando uma realidade que muitos preferiam ignorar. Lá, entre o burburinho e as condições duríssimas, a Madre Teresa se dedicou àqueles que viviam na miséria. Aqueles que não tinham um lugar para chamar de lar. No início, seus recursos eram tão limitados que ela contava apenas com a roupa que vestia e sua fé inabalável. No entanto, sua determinação era tão forte que, apesar das dificuldades, conseguiu estabelecer um lugar de refúgio para aqueles que viviam na extrema pobreza. Todos os dias, ela percorria as ruas em busca de pessoas doentes, abandonadas e moribundas, pessoas que a sociedade havia esquecido. Quando encontrava alguém em necessidade, não hesitava em ajudar, levando consigo apenas sua bondade e algumas provisões. Seus primeiros pacientes foram pessoas que morriam nas ruas, a quem ela oferecia não apenas cuidados físicos, mas também uma dose de amor e dignidade. Em seus últimos momentos, não importava quão adversas fossem as circunstâncias. Para Madre Teresa, cada vida tinha um valor inestimável, e sua missão era lembrar isso a cada pessoa. A fé e dedicação da Madre Teresa começaram a atrair a atenção de outros. Inspiradas por sua entrega, algumas pessoas decidiram se juntar à sua causa. Foi então que ela conseguiu estabelecer um pequeno centro em um prédio abandonado, um lugar modesto que se tornou um símbolo de esperança para muitos. Lá, a Madre Teresa e seus primeiros seguidores trabalhavam incansavelmente, atendendo aos mais necessitados, curando suas feridas, oferecendo-lhes um lugar onde pudessem se sentir amados, mesmo que fossem seus últimos momentos. Este período foi decisivo para a Madre Teresa, pois marcou o início do que seria uma das missões de serviço mais reconhecidas mundialmente. Cada pessoa que atendia, cada vida que tocava, fortalecia sua determinação de continuar com seu trabalho. A humildade e o amor incondicional com que atendia aos mais pobres dos pobres, que soavam profundamente em todos que a conheciam.
Sua missão em Calcutá se tornou um farol de esperança, mostrando ao mundo que mesmo na pandemia não se podia perder. Mesmo os menores atos de bondade podem ter um impacto imenso. Número 5. Fundação das Missionárias da Caridade. No ano de 1950, a Madre Teresa fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, um grupo dedicado a servir aos mais desamparados. Para ela, isso não era apenas uma instituição, mas uma extensão de sua fé e seu desejo de ajudar aqueles que o mundo havia esquecido. A missão dessa congregação era clara: oferecer cuidado e amor àqueles que haviam sido esquecidos. Amor aos famintos, ao sem-teto, aos doentes e àqueles que a sociedade considerava descartáveis. Este ato de fundação não apenas deu estrutura ao seu trabalho, mas também atraiu mulheres que compartilhavam a mesma vocação de serviço e compaixão. Com cada nova integrante, as missionárias da caridade se tornaram uma força imparável de ajuda e amor. A Madre Teresa acreditava profundamente que o serviço aos pobres era um caminho direto para Deus. E assim ela transmitia isso às suas seguidoras. Não se tratava de simples caridade. Para elas, cada ato de cuidado e compaixão era um reflexo de sua fé. As missionárias, assim como sua fundadora, abandonaram todo o conforto para viver entre os pobres e lhes dar um refúgio. O impacto das missionárias da caridade foi imediato. Em pouco tempo, suas atividades começaram a se expandir, não apenas em Calcutá, mas também em outras partes da Índia. Cada lar e cada centro que abriam era um espaço onde os necessitados encontravam apoio e consolo. A dedicação dessas mulheres era um testemunho de seu amor e devoção. Um compromisso que ia além de qualquer sacrifício. Com cada nova missão, reafirmavam seu propósito de levar dignidade e esperança àqueles que não tinham nada. A Fundação das Missionárias da Caridade não foi apenas um marco na vida da Madre Teresa, mas também transformou a vida de milhares de pessoas. Este ato de fé e amor continua ressoando até hoje, já que a congregação continua seu trabalho ao redor do mundo, guiada pelos mesmos valores que a Madre Teresa incutiu desde o início. Número 6. Prêmio Nobel da Paz. No ano de 1979, a Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, um dos reconhecimentos mais importantes a nível mundial, e o fez em nome de todos aqueles a quem dedicava sua vida, os pobres, os doentes e os marginalizados. A Madre Teresa, com sua característica humildade, não aceitou este prêmio para engrandecer sua imagem, mas como uma oportunidade para dar visibilidade àqueles que não tinham voz. Através deste prêmio, ela levou a mensagem de amor e compaixão que guiava sua vida a um cenário global, lembrando ao mundo que havia milhões de pessoas que sofriam em silêncio e que mereciam dignidade e ajuda. Durante a cerimônia de entrega, seu discurso não esteve centrado em suas conquistas nem em seus sacrifícios. Em vez disso, ela falou sobre o poder do amor e da compaixão, sobre como esses valores podiam transformar o mundo. Com palavras simples e cheias de verdade, ela lembrou que a paz começava em casa e que cada ato de bondade era um passo em direção a um mundo melhor. Para ela, o prêmio não era um reconhecimento pessoal, mas uma ferramenta para difundir sua mensagem e criar consciência sobre a pobreza e o sofrimento. A Madre Teresa utilizou a plataforma que o Nobel lhe concedeu para impulsionar sua missão. Em vez de se concentrar na fama, ela aproveitou cada oportunidade para falar sobre aqueles que viviam nas ruas, das crianças sem lar e dos doentes que precisavam de ajuda. Ela não buscava prestígio nem riqueza. Seu único objetivo era tocar o coração das pessoas e motivá-las a contribuir com pequenas ações que pudessem fazer uma grande diferença na vida dos outros. Este prêmio foi um marco em sua vida, mas ela nunca permitiu que mudasse sua forma de ser. A Madre Teresa continuou vivendo com a mesma humildade e simplicidade que a caracterizava, rejeitando qualquer tentativa de glorificação pessoal. Apesar de ser uma das pessoas mais reconhecidas do mundo, ela preferia continuar se dedicando aos pobres em vez de participar de eventos ou reuniões de alto perfil. Essa coerência entre suas palavras e suas ações transformou o Nobel em uma extensão de sua missão, um lembrete de que a verdadeira mudança se alcança com amor e empatia. Número 7. Escuridão espiritual e noite escura da alma.
Embora o mundo visse a Madre Teresa como um símbolo de fé inabalável e bondade absoluta, ela vivia uma luta interna que poucos conheciam. Durante décadas enfrentou uma profunda crise espiritual, uma noite escura da alma, que a fazia sentir-se desconectada de Deus e presa em uma escuridão que parecia não ter fim. Essa revelação veio à tona após a publicação de suas cartas no livro Venha Ser Minha Luz, onde foram revelados seus sentimentos de solidão e vazio espiritual, um conflito que ela havia mantido em segredo para proteger a imagem de sua missão. Através de seus escritos, Madre Teresa confessou que, embora dedicasse sua vida ao serviço de Deus, muitas vezes sentia que ele estava ausente. Esse vazio espiritual não diminuía sua fé, mas a fortalecia, pois, apesar de suas dúvidas, continuava trabalhando incansavelmente para ajudar os outros. Sua vida se tornou um testemunho de que mesmo as pessoas mais devotas podem passar por períodos de dúvidas e angústia. Em vez de desistir, ela usou essa dor para aprofundar seu compromisso, encontrando em seu sofrimento uma maneira de se aproximar ainda mais daqueles que viviam no abandono e no desespero. Esse período de escuridão espiritual, longe de ser uma fraqueza, revelou uma força impressionante em Madre Teresa. Sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando se sentia perdida, inspirou muitos a ver a fé de uma perspectiva humana e sincera. Sua noite escura da alma mostrou que a verdadeira devoção não é uma vida livre de dúvidas, mas uma entrega total. Apesar deles, este aspecto desconhecido de sua vida adicionou uma nova dimensão ao seu legado, mostrando que por trás de sua imagem pública de força e paz, havia uma pessoa que também enfrentava suas próprias lutas internas. Madre Teresa continuou sua missão sem deixar que sua batalha espiritual afetasse seu compromisso com os outros. Este aspecto de sua vida foi um lembrete de que a fé não é um caminho fácil nem reto, mas uma jornada que pode incluir momentos de dúvida, solidão e escuridão. Através de seu exemplo, demonstrou que, embora nem sempre se sinta a presença de Deus, o amor e a compaixão podem servir como luz nos momentos mais difíceis, proporcionando esperança e força a quem precisa. Número 8. Sermão do Arcebispo Giovanni Battista. Na vida de Madre Teresa. Um dos momentos mais significativos foi o sermão pronunciado por seu amigo e fervoroso defensor, o arcebispo Giovanni Battista. Este sermão não foi apenas uma homenagem à sua vida e obra, mas também uma reflexão profunda sobre a fé e o compromisso. Em tempos difíceis, o arcebispo, que conhecia de perto o trabalho incansável de Madre Teresa, decidiu compartilhar com o mundo uma perspectiva que revelava a grandeza de sua missão e o impacto que teve naqueles a quem servia. Para ele, Madre Teresa não era apenas uma mulher de fé, mas um exemplo vivo de compaixão e sacrifício. Durante seu sermão, o arcebispo Battista descreveu Madre Teresa como uma luz. Em meio à escuridão, uma figura que iluminou os cantos mais sombrios da sociedade com seu amor e devoção. Sua mensagem não era apenas uma exaltação de seu trabalho. Era um chamado a todos os presentes para seguir seu exemplo e encontrar em sua vida um modelo de serviço aos outros. Com palavras profundas e emotivas, o arcebispo relatou como Madre Teresa via o rosto de Cristo em cada pessoa que ajudava, não importando quão doente ou abandonada estivesse. O sermão também abordou o aspecto humano de Madre Teresa, lembrando a congregação que, embora fosse admirada como uma santa, também enfrentava momentos de dúvida e dificuldade. Para o arcebispo Battista, esse traço a tornava ainda mais admirável, mais próxima e admirável, pois demonstrava que a fé não era um escudo contra o sofrimento, mas uma fonte de força em meio a ele. Através de seu discurso, o arcebispo convidou a todos a buscar a bondade nos outros e a lembrar que o verdadeiro amor se demonstra nas ações, assim como fez Madre Teresa ao longo de sua vida. Este sermão ficou gravado na memória de quem o ouviu, pois capturava a essência da missão de Madre Teresa, servir aos pobres e lhes dar dignidade. As palavras do arcebispo Battista ressoaram como um eco da vida e obra da Madre Teresa, transmitindo uma mensagem de esperança e lembrando que o amor é uma força transformadora.
Este momento foi um tributo não apenas à Madre Teresa, mas a todos aqueles que, como ela, escolhem viver com compaixão e humildade, oferecendo ao mundo um pouco de luz nos momentos mais sombrios. Número 9. Renúncia e legado duradouro. Em 1997, após décadas dedicadas ao serviço dos mais pobres, a Madre Teresa tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: renunciar ao seu cargo como líder das missionárias da caridade. Sua saúde havia se deteriorado e o peso dos anos de trabalho começava a cobrar seu preço. Para alguém como ela, que havia dedicado toda a sua vida aos outros, essa decisão não foi fácil. No entanto, sua fé e seu compromisso com sua missão permitiram-lhe aceitar a aposentadoria com serenidade, confiando que seu legado viveria nas irmãs da congregação que havia fundado. O impacto da Madre Teresa se estendeu muito além das fronteiras de Calcutá ou da Índia. No momento de sua renúncia, as missionárias da caridade já operavam em mais de 100 países, oferecendo ajuda a milhares de pessoas necessitadas. Cada um dos centros e lares que a congregação estabeleceu era uma manifestação de seu amor e compaixão, um lembrete de que a humanidade poderia ser melhor quando se escolhia servir e amar aos outros. A renúncia da Madre Teresa não significava o fim de sua obra. Pelo contrário, marcava o início de um legado que continuaria crescendo e tocando vidas em todo o mundo. Embora tenha deixado a liderança, sua influência e seus ensinamentos permaneceram profundamente enraizados em cada uma das irmãs que faziam parte da ordem. Para elas, a Madre Teresa não era apenas uma fundadora, mas um exemplo. Além disso, uma guia espiritual que lhes havia mostrado o caminho da verdadeira caridade. Com cada ação, elas perpetuavam a mensagem de amor e humildade que a Madre Teresa havia pregado com sua vida. Através de suas mãos e seu trabalho, o espírito da Madre Teresa continuava vivo, lembrando a todos que o serviço desinteressado era o maior ato de fé. A renúncia da Madre Teresa foi, em muitos sentidos, uma última demonstração de humildade. Em vez de se apegar à sua posição, ela optou por passar a liderança para uma nova geração, permitindo-lhes continuar com a missão que ela havia começado. Sua aposentadoria foi mais uma lição, uma demonstração de que até mesmo os grandes líderes sabem quando é hora de dar um passo atrás. Com sua partida, deixou um vazio, mas também uma rede de amor e ajuda que se estendia por todo o mundo. A Madre Teresa pode ter partido, mas seu legado continua. Vivo, um testamento do que significa viver com amor e serviço. Número 10. Críticas e defesa de sua fé. Ao longo de sua vida, a Madre Teresa recebeu não apenas elogios, mas também inúmeras críticas. Seu trabalho nos bairros pobres de Calcutá e sua postura religiosa a colocaram sob o escrutínio daqueles que questionavam seus métodos e convicções. Em particular, suas opiniões sobre a anticoncepção e o aborto geraram controvérsia, já que sua fé católica influenciava fortemente sua perspectiva, e ela defendia com firmeza sua visão da vida e da dignidade humana. Para alguns, essas posturas eram problemáticas, pois viam nelas uma limitação à liberdade individual e uma falta de compreensão das causas profundas da pobreza. Outro ponto de crítica foi a infraestrutura de alguns dos abrigos que a Madre Teresa fundou. Alguns argumentavam que as condições nesses centros eram austeras e que não proporcionavam cuidados médicos modernos suficientes. Para certos observadores externos, as medidas que ela tomava não pareciam suficientes, e alguns questionaram se suas práticas realmente ajudavam a aliviar a pobreza, ou se simplesmente mantinham as pessoas em condições precárias. Em meio a essas críticas, a Madre Teresa se manteve firme, concentrando-se em sua missão e deixando que seus atos falassem por si mesmos. Longe de se desanimar, a Madre Teresa respondia a essas críticas com a humildade que a caracterizava. Para ela, o serviço aos pobres não se tratava de melhorar condições materiais, mas de oferecer amor e dignidade àqueles que não tinham nada. Ela acreditava que atos de bondade, por menores que fossem, podiam transformar o mundo. E sustentava que cada vida tocada era uma vitória em sua missão de serviço.
Enquanto outros discutiam sobre os aspectos técnicos de sua obra, ela continuava seu trabalho, focando em cada pessoa que precisava de ajuda. A controvérsia nunca distraiu a Madre Teresa de seu propósito. Sua fé era o pilar de sua vida, e sua missão não era debater sobre políticas, mas cuidar dos esquecidos. Os críticos não compreendiam que para ela a verdadeira mudança não era econômica, mas espiritual. Seu legado demonstra que sua vida não esteve isenta de questionamentos, mas suas ações falam de uma dedicação absoluta que, com o tempo, foi reconhecida e admirada por milhões de pessoas ao redor do mundo.